Abra o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 1 em diante. Já estamos caminhando para o finalzinho da nossa série Escatom. Não sei se você percebeu, mas nós já estamos indo para o final da história. Eu estava pensando sobre o tema que vem hoje. Eu não tenho tocado com vocês em temas ou pontos que são polêmicos dentro desse contexto. O que nós temos trabalhado aqui com vocês é o contexto de um escatom direcionado a uma ideia mais prática, preparar você para ou arrebatamento, ou quem ficar para a grande tribulação. Aí é contigo, eu não tenho nada a ver com isso. Da minha vida cuido eu, da sua vida cuida você. Então, bora lá todo mundo junto, né? A Rose falou porque, assim, tem uma turma que diz que nós iremos passar pela grande tribulação, tem uma outra turma que diz que nós não iremos passar pela grande tribulação. Nós somos dos tais que não acreditamos que vamos passar pela grande tribulação. Se nós estivermos certos, nós iremos antes. Se nós estivermos errados, nós já sabemos o que virá pela frente, barbinha de molho e olhando para Jesus. Então, vamos juntos, caminhando, olhando, mas é importante que você, brincadeiras à parte, é importante que você leve esse assunto a sério. Leve isso muito a sério. Eu gostaria de, antes de mais nada, perguntar a você: você acredita em Jesus Cristo? Você acredita de fato em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo veio, praticou uma vida irrepreensível, uma vida que não precisou retocar nada, tudo na vida dele foi perfeito. Ele amou, ele perdoou, ele agiu com bondade, com justiça, perfeitamente. Você não tinha nada nele que você pudesse acusá-lo de qualquer coisa. Qualquer coisa, uma coisa mínima que eu e você praticamos, você não encontrará na vida de Jesus. Ele é o homem perfeito. O homem perfeito. Você acredita que esse Deus, ele tomou forma humana, ele entrou nesse mundo, o Criador do universo entrou nesse mundo, encarnou, andou entre os homens, comeu, bebeu, dormiu, chorou, sofreu. Você acredita neste homem chamado Jesus Cristo? É muito importante que você acredite nisso. É muito importante ressaltar se nós de fato acreditamos nisso. Que ele morreu por você, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele foi levado de volta ao céu. Vocês acreditam nisso? Com todo o seu coração, vocês acreditam nisso? Isso é fato para você, é verdade. É uma coisa que eu não posso testemunhar por você, ninguém pode testemunhar por você, é uma confissão pessoal sua. É uma confissão só sua, é particular, pertence somente a você. Você vai entender por que eu estou te perguntando isso nessa noite. Diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Vi descer dos céus, um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles
a quem havia sido dada autoridade para julgar. Via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora presta bem atenção no verso 6. Felizes ou bem-aventurado e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então hoje nós iremos falar sobre o milênio. Obrigado, Beto. Hoje nós iremos falar sobre o milênio. E como ele pode influenciar você. Milênio é esse trechinho aqui. É esse trecho de Apocalipse do verso 1 ao verso 6. É um período de paz na terra. Pergunto para você, quantos você olhando para este nosso mundo, para este contexto no qual habitamos agora, nesse exato momento, você olhando para esse mundo, quantos de vocês almejam por um período de paz? Quem deseja paz, né? Você olha para este mundo, olha para este contexto hoje, quem não deseja, né, a paz? Quem não deseja calmaria? Quem não deseja tempos de nações prósperas, aonde você não verá a desigualdade social, você verá alimentação, renda, tudo perfeito, vamos dizer assim, a roda girando perfeitamente, sem nenhum defeito, todo mundo bem suprido, todo mundo satisfeito com aquilo que tem. Quem não almeja por um tempo como esse? É isso que os nossos políticos, é isso que as nações sonham. Sonham com isso. Um mundo de paz, onde não tem mais desigualdade, onde está todo mundo vivendo bem, todo mundo sendo suprido. Quantos não almejam isso? Quantos no mundo, nesse momento, não almejam por esse tempo? Esse tempo virá. Mas ele não virá agora. Esse tempo virá, mas ele virá depois da grande tribulação. Esse tempo virá, mas não é agora. Eu tenho dito a você que as coisas iriam piorar. As coisas iriam se tornar piores. Tudo ia ficar pior. E o mundo entraria em um colapso, tanto moral, social, como religioso. Para que todo aquele apanhado que nós conversamos nas últimas semanas sobre as questões relacionadas à grande tribulação operasse, acontecesse, o anticristo, a besta, a perseguição, a morte, os flagelos da natureza, tudo ficando aquela bagunça. E é nesse caminho, é nesse período que esse Cristo que a Bíblia fala lá em Lucas ou Atos, que subiu, e os apóstolos estão olhando ele subir e estão admirados, né? E os anjos vão dizer, olha, não fiquem admirados, porque este que está subindo, ele vai voltar. Se você voltar a um capítulo anterior, capítulo 19 de Apocalipse, você verá que Cristo volta. Ele destrói, ele estabelece a vitória sobre os seus inimigos e ele, na sequência, estabelece o seu reino milenar. Então é Cristo, junto com os santos de Deus,
aqueles que vão ser ressuscitados, é este grande povo de Deus, juntamente com Cristo, que vão reger as nações deste planeta. Por isso que eu perguntei para você, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que esse Jesus que morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, você acredita nisso como um fato? Isso é real para você? Por que estou perguntando isso? Porque esse Cristo vai voltar. Aleluia. Esse Cristo, ele vai voltar. Ele vai destruir os seus inimigos. A ideia, eu já andei conversando com você aqui, eu já falei para você que a ideia apocalíptica, que é esse texto do Apocalipse, é uma ideia onde tudo está indo, mas assim, tá tudo indo naquela desgraça sem precedente. Você não consegue mensurar o sofrimento que está acontecendo. E em toda a história da literatura cristã, da literatura do povo judeu, os livros que os judeus escreveram, os livros que os cristãos escreveram no meio das perseguições, que recebe essa palavrinha apocalíptica. Tantos judeus, depois que saíram lá do exílio, lembra do exílio que a gente conversou, o exílio babilônico, o povo sai, eles vão sofrer, eles estão sofrendo, esperando, estão com o coração cheio de esperança para que o seu Messias venha e os livre. A ideia apocalíptica é essa, é no pior momento da vida de um povo, o seu Salvador, o seu Messias, o prometido retorne e vire o jogo, destrua os inimigos daquela nação ou do povo escolhido e estabeleça um período de paz. É isso que vai acontecer. Este é o Apocalipse de João. E o que João está dizendo? Ele está dizendo, olha, quando tudo estiver ruim, que você não consiga fazer menção de tanta ruindade, de tanta perseguição, o povo de Deus sendo perseguido, sendo morto, sendo torturado, poderíamos mencionar diversas atitudes contra o povo de Deus, como você acabou de ver nesse texto, decapitados, crucificados. Então esse povo está num problemaço. A vida desse povo não está fácil. Não é um momento fácil. E o que João está dizendo, este nosso Cristo, você lembra? Ele está trazendo a memória. Você lembra do Cristo que morreu? Você lembra do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia? Você lembra do Cristo que foi elevado ao céu? Você lembra desse Cristo? Eu imagino que a comunidade deveria estar dizendo, sim, lembramos desse Cristo. Não esqueça, Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai derrotar os nossos inimigos, Ele vai colocar por terra todos os falsos deuses, Ele vai subjugar, Ele vai fazer com que os seus inimigos se dobrem diante dEle e confesse que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Se você ver no capítulo 19, no verso 16, você vai encontrar essa menção. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É rei sobre todos os reis. É dominador, Senhor, sobre todos os senhores. Aleluia. E João está dizendo, Ele vai voltar. Ele vai colocar os seus inimigos no seu devido lugar. E Ele vai estabelecer o seu reino. Este reino é o milênio. A gente chama este trecho bíblico de milênio. Isso está repleto de ênfase, de ideias lá no Antigo Testamento.
Quando você vê lá o leão com as ovelhinhas pastando, tempo de paz, de prosperidade, os bichinhos rolando na grama. Sabe aquelas imagens das testemunhas de Jeová? Viu aqueles livretinhos? Sentinela. As sentinelinhas lá e tal. Ali eles acertaram, sabia? Quando eles desenharam ali o reino de Deus, os bichinhos, tal, pulando, tal, ali brincando um com o outro, ó, acertaram. É um reino de paz. É um reino de 1000 anos de paz. É 1000 anos de paz. Esse tempo é um tempo que eu imagino que você, assim como eu, só imagino, nós já teríamos morrido, vamos estar ressuscitando com Jesus Cristo nesse período e voltando para reinar com Ele. Imagino eu que você não vai ficar até lá, né? Mas vai que você pretende ficar. Quer não, né? Obrigada. Esse é um período em que nós vamos retornar com Cristo Jesus. É o que esse texto diz. Ele diz: ressuscitarão os santos. Todo aquele que morreu em Cristo Jesus, guardado em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus, preservado em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, este povo dele será ressuscitado. E com ele reinará. Lembra do que Jesus disse? Você vai encontrar isso na primeira epístola de Coríntios, capítulo 6. Vocês não sabem que vocês julgarão as nações? Vocês não conseguem. Há uma demanda, os irmãos não conseguem. Um irmão está levando o outro ao tribunal e está cobrando uma dívida lá no tribunal. E Paulo fala: mas vocês não entenderam ainda que vocês vão reinar e vocês vão governar, vocês vão decidir. Vocês serão juízes de nações e vocês não conseguem resolver uma demanda entre vocês. Vocês precisam processar um irmão, levar um irmão a juízo. Vocês não conseguem resolver essas questões. Então, o fato de reinarmos, você vai ver Jesus fazendo essa promessa aos seus apóstolos. Essa promessa está também dita à igreja. Juntamente com o povo de Deus, nós iremos governar. Não entendemos a matemática, a logística, como Jesus vai fazer isso. A gente não tem esses pormenores, mas sabemos que com ele seremos autoridades sobre as nações de alguma forma. Representantes de Jesus, embaixadores do seu reino. E é neste período de 1000 anos. Aí eu preciso, porque a grande pergunta que se faz, né? Nós aqui, Palavra de Vida, preciso deixar isso claro antes de avançarmos, que nós, Palavra de Vidas, acreditamos que Jesus vem antes do milênio, tá bom? Existe uma turma que acredita que Jesus vem depois do milênio. Então nós, Palavra de Vida, acreditamos que Jesus vem antes do milênio e reina fisicamente durante o período do milênio, tá bom? Então, o milênio é antes ou depois da grande tribulação? Depois da grande tribulação. Esse é o ponto. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber: quando Jesus vem estabelecer o milênio, ele vem antes e estabelece o milênio, ok? Vem antes e estabelece. Então a segunda vinda de Jesus será antes do milênio. Lembra que Jesus voltará? Quando voltará? Antes do milênio. Isso você pode cravar. Quando Jesus voltará? Antes do milênio. Qual é o dia? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O que se sabe é que, aí vem a pergunta, respondendo a pergunta da Rose. A Rose falou assim: quando ele vai ser estabelecido? Então Jesus vem no finalzinho da grande tribulação. Então, no retorno de Jesus, a segunda vinda, a primeira vinda, para você entender, a primeira vinda de Jesus foi quando ele se tornou humano, homem, encarnou, Deus encarnou.
se tornou um ser humano, nasceu da Virgem, viveu, praticou uma vida pura, santa, morreu, crucificado, ressuscitou o terceiro dia, foi elevado ao céu. Agora ele volta pela segunda, essa é a segunda vinda. Por isso que a gente fala, Jesus vai voltar. Eu voltarei e vos levarei para... Não ficais ansiosos por coisa alguma. Na casa do meu Pai há muitas, eu vou voltar. Jesus disse que vai voltar. Esta é a segunda vinda. A segunda vinda está marcada mais ou menos entre o estabelecimento de 1000 anos de paz e o final da grande tribulação. Então, no finalzinho dos 7 anos de tribulação, Jesus retorna, destrói os seus inimigos, prende Satanás e estabelece 1000 anos de paz. Pegou? Então, o próximo retorno de Jesus está entre o final da grande tribulação e o milênio, tá? Agora a pergunta, você já sabe disso, ok? Agora, o que isso muda para a minha vida e para a sua vida? É isso que a pergunta que a gente tem que fazer é essa. O que isto muda para mim e para você? Que Jesus vai retornar, você já sabe. Que vai ser depois da tribulação, você já sabe. Que vai ser 1000 anos de paz após ele vencer os seus inimigos, você já sabe. Mas o que isso nos influencia? No que isto muda a minha e a tua vida? Porque nós temos que achar um princípio prático aqui. E nós precisamos encontrar nestas palavras esperança. Esperança. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é que esta verdade, ela fundamenta, ela nos traz a ideia que, ainda que tudo esteja ruim, haverá um tempo de paz para todos nós. Ainda que tudo esteja péssimo, ainda que tudo na minha e na sua vida esteja ruim, isto é só por um momento. Haverá um tempo de paz. Deus tem tempo de paz para todos nós. A gente precisa crer nisso, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender e confessar que a justiça vai reinar. Às vezes você olha para a maldade que existe nesse mundo, a violência, a podridão deste mundo, você olha e fala, meu Deus, como é que você fica sem esperança, nada muda. Você tem que entender que tudo vai mudar. Aleluia. Haverá um dia em que tudo vai mudar. Haverá um dia em que Deus vai trazer paz à terra. Haverá um dia em que todas as coisas vão estar no seu devido lugar. Haverá um dia em que a justiça reinará plenamente, a verdade vai prevalecer, o mal não vai existir. Vai chegar esse tempo, e é isto que esse texto está me dizendo: haverá um período de paz. Eu não posso perder a esperança, eu não posso abrir mão desta certeza. Eu não posso deixar de acreditar que as coisas vão melhorar. Eu não posso deixar de acreditar que Cristo vai fazer com que as coisas melhorem. Ainda que eu e você estejamos em momentos difíceis, em momentos delicados da minha e da sua vida, eu e você precisamos entender que haverá um dia de paz para mim e para você. Haverá um momento em que o choro, a dor, eles passarão. Eles não permanecerão. A dor da alma, o sofrimento, ele vai ser por um momento. É isso que João está tentando mostrar para os seus ouvintes.
É isso que João está tentando trazer para o coração dos seus ouvintes, para uma igreja que está sendo perseguida, para uma igreja que está sendo violentamente perseguida. As pessoas estão sendo mortas. Se você não conhece um pouquinho da história deste povo, você talvez não entenda o que João está dizendo. Se você fosse um cristão, você poderia ter a sua casa tomada pelo império. E você do dia você poderia ser jogado na rua. Você não tinha mais direito de comprar, de vender, você não tinha mais trabalho. Você perdia tudo. E João está dizendo, olha, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que tudo esteja difícil, continua acreditando, continua mantendo a esperança intacta. Porque o nosso Cristo trará momentos de paz. E eu preciso que você entenda isso. Essa certeza também estimula a nossa santificação. Você percebe que esse texto ele diz que esses homens, essas pessoas, eles não fecharam, eles não compactuaram com a besta, não compactuaram com um sistema de compra e venda, como falamos na semana passada, não fizeram parte daquele sistema, não fizeram parte daquilo que o governo queria estabelecer. Eles foram fiéis, eles se santificaram, eles se separaram. Então eu preciso que você entenda que por mais que as coisas sejam difíceis, você deve manter a sua vida pura. Você deve manter a sua vida em santidade. Você deve estar separado para Deus. Você deve separar o seu coração, a sua família, a sua vida como um todo. Você deve separar para Ele. Porque chegará um dia em que isto valerá a pena. Chegará um dia em que ele olhará para a sua vida, para a minha vida, e vai dizer, ali há um fiel, ali há um fiel. Ali há alguém que me ama, ali há alguém separado por mim, para mim. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, não interessa se estão nos perseguindo ou não, os dias vão ficar pior, gente. Eu não vou falar eu vou falar assim para você, os dias vão ficar pior, até se você desejar ser crente saudável, crente fiel a Deus. Porque os da casa vão dizer que você é radical. Os da casa dirão que você é muito certinho. Os da casa vão dizer, quando eu me refiro da casa, não estou dizendo Palavra de Vida Jardim Rio Branco. Eu estou dizendo no contexto evangélico do mundo. Se você falar algumas coisas, santificação. Eu estava vendo um relato de um pastor, e esse pastor, ele relata algo e já tem uns anos. E ele relata que no período dele, quando ele diz o que está dizendo, vamos colocar aí há mais de 10 anos atrás, falar algumas coisas como falar a palavra pecado, inferno. No tempo, há 10 anos atrás, já era ser visto como um grande radical. Porque os púlpitos não falam mais sobre isso. Os púlpitos não falam mais sobre pecado, os púlpitos não falam mais sobre inferno. Os púlpitos não falam mais sobre negar-se a si mesmo. Os púlpitos falam sobre você receber, vem cá que você vai ganhar a bênção, Deus vai abrir uma grande porta para você, e eu não nego nada disso. Eu acredito que Deus faz, mas esse não é o propósito da vida cristã, e nem esse é o propósito de uma igreja, muito menos de um púlpito. Eu acredito na provisão de Deus, Deus provê. Hoje eu li um Salmo 83, e está lá. Aquele que me obedece, aquele que ouve a minha voz, eu darei o melhor trigo,
eu darei a este a melhor colheita. Mas há duas coisas ligadas a isso: obediência, escutar a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele pede. Não vem de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Por isso que tem que ser santo, por isso que tem que ser santificado, purificado, separado para Ele. É isso que o texto de Apocalipse está dizendo. Mantenha a santidade, não se una, não faça pacto, não entre em alianças, se separe, continue separado, porque o teu Deus virá, o meu Deus virá, o nosso Senhor voltará. Aleluia. E Ele tem que encontrar você em santidade. Ele não, eu tenho dito a você, escreve isso que eu estou falando, gente. Ele não vem buscar estranho e não vem buscar você de qualquer forma. Ele vai chamar pelo nome de quem Ele conhece, que ande com Ele em santidade. Ele não vai pegar você de qualquer maneira, Ele não vai chamar quem Ele não conhece, Ele vai chamar pelo nome. Como diz o texto lá no Antigo Testamento, chamei-te pelo tu és meu. Ele conhece, Ele chama pelo nome. A terceira coisa, urgência evangelística. Sabemos que Ele voltará, sabemos que é um tempo de muita problemática que vai acontecer aí à frente. Você olhando para o futuro, você vê o quê? Só desgraça. Não foi isso que a gente viu? O que vem pela frente? É só desgraça. Os primeiros 7 anos é só desgraça. E isso tem que despertar em todos nós a urgência da proclamação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas. Estava ali conversando com Miqueias. Nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas. São 7 anos que virão pela frente. Pode começar amanhã, gente. E você pode, nesta noite ou amanhã de manhã, não sei, na madrugada, né? Deus pode vir para nós nessa noite, ó, nos levar. Quem ficar enfrentará 7 anos de tribulações terríveis. Aí a pergunta que eu faço a você nessa noite é sobre os teus. Como é que eles vão ficar? Como é que os teus parentes, teus amigos, teus companheiros de trabalho, os teus vizinhos, como é que eles vão ficar? Se entendermos que o nosso Cristo voltará, nós devemos entender também a urgência de proclamarmos o seu Evangelho a toda criatura. Quarto, fidelidade. Confia nas promessas. Há um velho hino que diz: firme nas promessas. De quem? Do meu Salvador. Só quem é da raiz, hein? Só quem é raiz e abre aquela harpa. Firme nas promessas de Jesus, o meu Salvador. O texto de Apocalipse diz isso. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a certeza daqueles que colocaram toda a sua confiança em Jesus Cristo. Bem-aventurado, felizes são os que ressuscitarão na primeira. Sabe por que vão ressuscitar? Porque guardaram a promessa. Guardaram a promessa, guardaram o coração. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, guarda o que tu tens, para que ninguém roube de você a tua coroa.
Guarda o que tu tem, porque o Filho do Homem há de vir quando ninguém estará perguntando por ele, quando ninguém estiver atento a ele. Ele virá como um relâmpago, sai e se mostra. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ele romper no céu, quando os céus se abrirem e todo olho verá o Filho de Deus, já é tarde. Nesse momento já é tarde, porque agora ele não vem para salvar, agora ele vem para ressuscitar os que já foram salvos. Agora ele vem para reinar com cetro de justiça. Agora ele vem para ser juiz sobre toda a terra. Aleluia. Ele não vem mais para salvar. E por isso que você precisa manter as promessas. Você precisa ter guardado no coração as promessas. Meu irmão, não importa os dias, não importa o tempo, guarde as promessas. Lembro-me que falava com a minha mãe no leito do hospital antes do seu falecimento. E minha mãe, em uma das nossas conversas, minha mãe disse assim: se ele quiser me levar, ele pode me levar, filho. Eu estou pronta para ir com ele. Aí ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim: porque tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Mas sabe o que eu acho interessante? Não foi o fato dele ter cumprido, foi o fato dela manter a esperança em tudo aquilo que ele falou e ela se apropriar de tudo que ele disse. Aleluia. Porque são duas coisas diferentes. Ele pode falar. A questão é se você terá fé o suficiente para receber aquilo que ele falou. São duas coisas diferentes. Entre o que foi dito e se cumprir aquilo que foi dito. Porque às vezes os dias vão passando, às vezes a esperança vai minguando e você não vê a coisa acontecer, o marido não foi salvo, o filho está indo de mal a pior, e você senta ali do lado da sua caminha, ajoelha-se na caminha, puxa uma poltroninha, uma cadeirinha, pede para Jesus se assentar, está conversando com ele ali na pia, e fala: tu não prometeu? Onde estão as tuas promessas? Olha, ele está pior. Mas tu não havia dito? E ele às vezes está dizendo: fica mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. É isso que João está dizendo para a igreja que está ali na região da Ásia. Ele está dizendo: olha, segura mais um pouquinho, o nosso Cristo voltará. Fica firme nas promessas, guarde as promessas, ele voltará e tu serás tão bem-aventurado se na primeira ressurreição tu ressurgir com ele. Ah, meu irmão, guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o teu coração, guarda a tua vida, guarda o coração, porque do coração são as saídas e as entradas de tudo aquilo que nos ajuda e tudo aquilo que nos destrói. Diz o texto, em tudo, ou de tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. O coração é o centro de tudo. E no coração, Cristo tem que estar reinando poderosamente na minha e na sua vida. Mais uma, para a gente já indo para o final. Preparação e vigilância. Esteja preparado. Esteja vigilante. Não fica distraído, irmão. Não fica distraído.
A maior arma, eu ainda vou falar isso com você, eu ainda vou conversar com você sobre isso. Uma das maiores armas do diabo é te distrair, é deixar você distraído. A maior arma do diabo é retirar esse tipo de conteúdo da igreja. Porque enquanto você não escuta, irmão, se prepara. Irmão, esteja vigilante. Para ele é um prato feito. Ele vai deixando você viver a sua vida. Não, vai viver aí, não se preocupa não. Jesus vai voltar daqui a 10 mil anos à frente. Não, isso não é para tu agora, não é para tua geração, não. Irmão, Jesus falou, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso que você e eu precisamos estar vigilantes. Precisamos estar preparados. Não cochila, não dorme, meu irmão. Fica atento. Minha esposa, não sei se vocês viram, eu postei um checklist, né, essa semana, ou na semana passada, não sei, e era um papo que eu estava tendo com a minha esposa, e nós estávamos falando sobre alguns sinais. Nós fizemos uma listinha, né, lá, um checklist. O próximo é o anticristo. Porque tudo está lá, rumores de guerra, não sei o que, está lá, a listinha está lá. Está tudo, terremoto, não sei o que, guerra, está tudo lá. Deu frio na barriga quando eu vi. A Rose falou que deu friozinho na barriga quando ela viu. Por quê? Porque é sobre isso que a gente está falando. E ela estava me falando sobre um profeta que estava aí na rede, falando sobre alguns terremotos que ainda vão ocorrer. E disse que ele falou antes do que aconteceu agora na Colômbia. Então, de molho. Barbinha, de molho, irmão. Esteja preparado, esteja vigilante. Porque ele vem como um ladrão da noite. Quando ninguém está esperando, quando ninguém está alerta. Qual é o melhor momento oportuno para um ladrão? Que agora, né, o cara está tão avançado que ele nem espera nem um momento. Mas o ladrão antigo, raiz, ele esperava o quê? Um momento oportuno. Para invadir, para levar, para te roubar, para nos roubar. É um momento oportuno, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Jesus disse no jardim que deveria estar o quê? Orando e vigiando. Pedro, turma, olha, ora, vigia. A carne é fraca. Olha, fique esperto, olha, vigia. Irmão, vigia, ora. Porque o meu e o teu Senhor virá num momento em que Ele vai chegar e não vai dar tempo de colocar a calça, a camisa. Tu tem que estar pronto, meu irmão. Por isso que eu perguntei para você, você acredita de fato em Jesus Cristo? Porque se você acredita de fato em Jesus Cristo, você tem que estar aguardando por Ele. Lembro-me que um dos meus pastores dizia que ele toda manhã, ele acordava e olhava para o céu, ele ainda faz isso, e diz assim, é hoje? É hoje? É hoje que tu vem? É hoje que tu vem nos buscar? Irmão, tu tem e eu temos que estar preparados. Às vezes nós estamos tão distraídos, o boleto está tão na nossa cara, que a gente se esquece que Jesus vai voltar. A gente esquece. O prazo para entregar uma encomenda, o prazo para entregar um serviço. Isso vai tomando o meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo, as preocupações com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Isso vai tomando o meu e o teu coração. O nosso coração vai enchendo de tantas preocupações, de tantas ansiedades, de tantas coisas deste mundo, que você nem lembra que o teu Cristo, o meu Cristo, o nosso Cristo pode voltar a qualquer momento.
Mas a gente às vezes está tão distraído. Próximo. O mal não está no controle da história. Glória a Deus. O mal, ele tem o seu, vamos dizer assim, o seu poder de atividade, mas é momentâneo. O mal será destruído. O mal será totalmente anulado, aniquilado. Haverá momentos de paz. É por isso que esperamos neste nosso grande Salvador. É por isso que aguardamos esse nosso grande Senhor. Então mantenha a certeza de que o mal, ele vai dominar, ou ele domina por um certo momento, mas ele não é Senhor da história. O Senhor da história colocará o mal no seu devido lugar. Ele vai reinar soberanamente até sobre o mal. E eu preciso que você entenda isso. Concluindo, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu não vou esgotá-las. Vou deixar você com essa partezinha final. Esteja vigilante, mantenha a guarda, porque o mal não vai prevalecer por muito tempo. Aleluia. Mantenha a guarda, mantenha-se puro, mantenha-se íntegro, mantenha a sua fidelidade intacta, mantenha a certeza, acredite nas promessas de Deus, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Separa a tua família, separa a tua casa. Ora, busca o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Busca enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Chegará um tempo em que buscarão e não acharão. E já é tarde. Então, meu irmão, minha irmã, não é tempo de você estar distraído. É tempo de você lutar, é tempo de você batalhar pelos seus. É tempo de você entrar na guerra, é tempo de lutar, é tempo de interceder, é tempo de proclamar, é tempo de se manter puro, é tempo de guerra. Eu falava para um amigo, nós estávamos indo para uma reunião, e nós conversávamos sobre esta questão de não guerrearmos. Meu irmão, não tem trégua, não tem descanso. Tu está na arena, tu está no jogo e não tem espaço para descanso. Não tem tempo, meu irmão. A luta é constante, a luta continua acontecendo. Quando você menos espera, o diabo te ataca, o diabo me ataca, o diabo nos ataca. É uma questão de tempo, é uma questão... E nós conversando, eu falava para ele, e é um texto que eu gosto muito, é um texto do rei Davi, um período que antecede a sua queda. Diz o texto lá no comecinho, ele diz assim: e os reis saíram para guerrear. E o autor frisa: e Davi ficou no palácio. Quando você pensa em relaxar, é um passo para você cair. O diabo não dá trégua. A tua natureza, a minha natureza pecaminosa, ela não dá trégua. Ela não baixa a guarda, o diabo não baixa a guarda. O diabo fica esperando o momento oportuno. A minha natureza pecaminosa fica esperando o momento oportuno.
para que eu agrida alguém com palavra, para que eu cometa um adultério, para que eu cometa uma corrupção, para que eu bata em alguém, haja com violência contra alguém. A tua natureza, ela só espera uma oportunidade. Eu conversava com um amigo aqui, ele veio aqui, nós estávamos conversando, obreiro da casa do Senhor de uma outra instituição cristã. Ele foi parar nas páginas de internet, porque ele estava tomando um café, ele sempre ia no mesmo local tomar um café, e a moça que o atendia era conhecida, e um dia ele chegou para tomar um café, e a moça está na calçada toda ensanguentada, olhos inchados, ela tinha acabado de apanhar do seu parceiro, se isso se considera um parceiro, né? E os guardas municipais deram ali e tal, uma voz, e esse meu amigo falou assim: André, foi um detalhe, foi uma questão de minutos, segundos, aquele velho homem veio para fora, e eu invadi o recinto aonde ele estava, sob a tutela dos guardas. Só que os guardas fizeram o quê? A egípcia. Eu me agarrei com ele, comecei a bater nele, a bater nele, a bater nele, a bater nele. Só que eu não me dei conta que as pessoas estavam filmando. E eu, obreiro da casa do Senhor, nunca poderia ter feito aquilo. Porque eu deveria dar exemplo. Mas foi por um instante. Aí nós conversando, eu falava: meu irmão, é só uma piscada, ela vem para fora. É só um deslize, ela acaba com tudo que você construiu há anos. Ela vem, vai impactando tudo que, de toda forma negativa, aquilo que tu construiu, desmorona em segundos. Então, meu irmão, esteja atento. Como dizia meu pastor, olho no alvo, não tira o olho dele. Lembra do que Paulo falou? Mano, eu não vou ficar aqui me desculpando, não vou ficar de teretetê, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar aqui remoendo o passado, não. Eu vou continuar olhando para o alvo. Eu vou continuar olhando para Ele. Eu vou continuar olhando para Jesus. Meu irmão, os dias são ruins, os dias são difíceis, e a única coisa que eu tenho a te dizer nessa noite, com a certeza de que o teu Cristo, o meu Cristo, vai voltar, e eu quero te ver na primeira ressurreição. Eu quero estar na primeira ressurreição juntamente com você, mas para isso você tem que continuar acreditando, para isso você tem que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Para isso nós temos que nos guardar, para isso nós temos que proteger o nosso coração, para isso nós temos que estar em comunhão com Ele. Porque é certo que Ele virá. Disto eu tenho plena certeza. Porque para mim crer que Ele tinha... Deus tornou-se homem, eu chacoalhei a minha fé, até que eu falei: não, isso aqui é verdade. Se Ele veio lá, Ele virá cá. Não importa o tempo, não importa os anos, Ele virá. Fiquemos de pé.